Fevereiro, primeiro domingo de fevereiro, eu quero te convidar a começar conosco uma série de mensagens com o tema Eu Sou. Diga assim comigo, eu sou. Durante o mês de fevereiro nós vamos fazer uma jornada nas 4 mensagens, nos 4 domingos de fevereiro. Nós vamos refletir sobre essa expressão, eu sou. E por que ela é importante ao ponto da gente fazer uma série sobre isso? Na verdade, precisaríamos de pelo menos 7 semanas. Porque no Evangelho de João, Jesus, 7 vezes, cita a expressão eu sou, acompanhado de alguma outra expressão. E essas 7 expressões de Jesus, essas 7 afirmações, eu sou alguma coisa, revelam algo muito poderoso, que foi o propósito de Deus de Gênesis a Apocalipse, revelar-se ao homem. E essas 7 características revelam quem Jesus é e como isso afeta a nossa vida. O que é que tem a ver comigo hoje? Você precisa conhecer cada uma dessas características do eu sou. Porque elas determinam a tua vida. Elas afetam totalmente a tua vida nessa terra e a tua eternidade, especialmente. E saber quem é esse eu sou faz toda a diferença. E nós não vamos conseguir, quem sabe em um outro momento a gente continue com as outras 3. Mas em fevereiro nós vamos falar somente de 4 eu sou. 4 eu sou. E hoje eu quero compartilhar com o primeiro eu sou que Jesus afirma em João, no Evangelho de João, o primeiro que ele descreve. Em João capítulo 6, ele diz, eu sou o pão da vida. O que isso significa? O que isso tem a ver? Por que isso é importante? João capítulo 6, verso 25, eu quero que você leia comigo, por gentileza. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe, mestre, quando chegaste aqui, ou seja, quando é que você chegou aqui? E Jesus respondeu, a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então lhe perguntaram, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? No verso 29, Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Então lhe perguntaram, que sinal miraculoso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram maná do deserto. Como está escrito, ele lhes deu a comer pão dos céus. E declarou-lhes Jesus, digo-lhes a verdade, não foi Moisés que lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Diga assim, dá vida ao mundo. Disseram eles, Senhor, dá-nos desse pão então. Então Jesus declarou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Amém? Eu sou o pão da vida, disse Jesus. Olha só, você precisa refletir sobre algo na vida. A tua vida, ela é diretamente resultado da tua capacidade de percepção. Me acompanha muito bem no que eu quero dizer. Existe uma forma de você ver o mundo e interpretá-lo. E quando você olha para o mundo, para as coisas, e consegue dar significado a essas coisas,
você vive uma vida a partir disso. Por exemplo, em algum momento da sua vida você entendeu que aquele líquido transparente é água. E aquele líquido transparente sacia a tua sede. E você entendeu isso, experimentou isso, e a partir dessa visão, dessa compreensão, você vive e resolve o teu problema de sede. Está me acompanhando? E logo, quando você compreende algo, você consegue desfrutar tudo aquilo que aquilo pode te oferecer. Mas quando você não compreende algo, você não consegue desfrutar daquilo que aquilo pode te oferecer. Olha, é muito interessante que há relatos inúmeros na história da humanidade de pessoas que interagiram com coisas valiosas sem saber que eram. Sabe? Alguém tinha uma relíquia na sua casa e não sabia. E por não saber que aquilo era uma relíquia, não experimentou do que aquilo poderia oferecer, como ser vendido, né? Ou doar para o museu, ou a ganhar uma boa grana com aquilo. Uma pessoa tinha aquilo, mas ela não sabia, ela não tinha noção. Para ela era qualquer coisa. E por ser qualquer coisa, ela tratou de qualquer forma. E por tratar de qualquer forma, não desfrutou de tudo aquilo que aquilo poderia oferecer. Quem está me acompanhando aqui? Então, perceba que a tua vida, toda a tua vida, depende da tua percepção. Eu lembro um dia que eu estava numa empresa, e eu fui com um vendedor da minha equipe, e eu era o gestor da equipe. Só que era um vendedor mais velho, como quase todos da minha equipe na época. Eu era o mais jovem, e os vendedores eram mais velhos do que eu. E era um pouco mais, uma diferença de idade maior. E eu, na época, como gestor, tinha uns 27 anos, e aquele vendedor tinha uns 47, 48, né? Era desprovido de cabelo, então dava uma aparência um pouquinho mais, né? E ele deixava ainda um pouquinho mais e tal. E aí, obviamente, quando receberam um e-mail de que o vendedor viria com o gestor, e a pessoa que nos recebeu não sabia quem era quem, a primeira coisa que ela fez é olhar para o mais velho, porque a percepção dela é alguém que lidera, alguém que gerencia, normalmente é o mais velho. E não está errado, é a percepção de mundo dela. E por causa da percepção de mundo, a conversa inteira ela me ignorou. Ela me ignorou, fazia até uma cara de desdém, e olhava, porque ela precisava de um ajuste contratual que só o gestor podia dar. E ela deu total atenção ao gestor, e cafezinho e tudo, senta aqui. E o vendedor, ou quem ela achava que era o vendedor, falou, você fica aí, só um minutinho, sabe? E está tudo bem, eu não fiquei chateado, mas eu percebi o que estava acontecendo. A percepção dela de mundo fez ela me tratar de uma forma, não como quem eu era, mas quem ela percebia que eu era. Quantos estão me acompanhando? E isso fez ela perder uma oportunidade na minha relação com ela. E de não experimentar o que eu podia oferecer e o que ela podia também experimentar de mim. Quantos estão entendendo? Olha, quando eu entendi que a forma como eu entendo, compreendo, interpreto o mundo afeta a minha vida, eu parei de ser um pouco arrogante. Eu ainda sou um pouco e eu trato meu coração, mas a maturidade vai fazendo você abaixar a bola um pouco na vida e começar a ser mais humilde e reconhecer que você não sabe tudo, que você não conhece tudo, que você não identifica tudo e que você pode errar nos seus julgamentos. Faz sentido? E eu lembro que eu tinha uns 5 anos de idade e eu sempre comecei a tratar objetos de uma forma um pouco com mais atenção, porque eu tinha uns 5, 6 anos de idade e meu irmão me levou na casa de um amigo e eu fiquei com vontade de fazer xixi. Meu irmão tem 10 anos de idade, mais velho do que eu. Eu tinha uns 5, 6, ele tinha uns 16 por aí. E ele me levou na casa de um amigo, eu falei, mano, tá, eu quero ir no banheiro. Daí ele já, ai, sério? Tá, vai, vamos lá. Me levou no banheiro e ele queria ficar com os amigos conversando e tal. Então vai aí, faz aí, depois você volta. Aí ele me trancou no banheiro. Aí eu, pela primeira vez na minha vida, eu entrei no banheiro que tinha 2 vasos. Eu falei, eita povo aqui que... Tinha 2 vasos na minha frente. E eu olhei aquilo, nunca tinha visto. 2 vasos. Falei, meu Deus, 5 anos de idade. Ia no banheiro da minha casa, às vezes na escolinha no pré. Tal. Eu nunca tinha visto. Mas tinha um vaso que era mais diferente, era mais invocado. Tinha um negócio, tinha uns botões a mais, tinha uns negócios. Eu falei, eita! Óbvio, com 5 anos de idade, você quer experimentar o novo, né?
Falei, óbvio que eu vou usar esse vaso mais invocado aqui, né? Deixa esse vaso aqui, esse outro normal que eu tenho em casa, eu vou no novo. E eu lá, né? Pequenininho lá, tirei o meu instrumento, mirei, eu olhei que, diferente dos outros, não tinha uma aguinha. Porque eu até, sabe como é que é, né? Mulheres, não sei se vocês sabiam, os homens gostam de brincar de tirar o alvo. Eles erram muito, mas eles tentam. Eles tentam. Erram, mas tentam. Eu não tinha aguinha para fazer o barulhinho, né? Eu falei, uai, esse vaso esquisito aqui, vamos lá. E aí eu fiz o meu serviço, não estava tomando muita água, ficou aquele amarelinho, e eu vi que ele não foi embora. É meio esquisito. Eu falei, deve ser a descarga, né? Que precisa, deve ser um desses botões. Na hora que eu abro, vem um jato, aquilo era um bidê. Para quem não sabe, o bidê é um tipo parecido a um sanitário, mas a função dele é limpar você depois do número 2. Alguém usa bidê ainda? É antigo isso aí. Na hora que eu abri a torneirinha, veio um jato de urina junto com água e fez uma lambuzeira. Meu irmão viu que eu estava demorando. Quando ele abre, estou lá, eu mijado. Com aquela... tentando fechar as torneirinhas tudo. Porque a minha limitação em entender e compreender o que era aquilo, me fez eu não desfrutar do que aquilo era ou desfrutar errado. E sabe qual é o maior problema da nossa geração? E nesses 2000 anos de história de cristianismo, você acha que sabe quem é Jesus. E eu garanto que a grande maioria das pessoas aqui, eu não digo isso com arrogância nem com soberba, é por constatação. Talvez você tenha se relacionado com Jesus da tua cabeça, mas não com o real. Cada um aqui tem uma visão de quem é Jesus. E tem um escritor, que é o Tozer, ele diz uma coisa muito séria. Ele diz que o que você pensa sobre Deus é a coisa mais importante da sua vida. O que você pensa sobre Deus é a coisa mais importante. Não porque isso muda a Deus, mas muda a tua experiência com Ele. Quantos estão ouvindo o que eu quero dizer aqui? O que você pensa sobre Deus é a coisa mais importante, porque vai afetar toda a sua vida. O teu temor diante do destino eterno tem a ver com a visão que você tem de Deus. A forma como você usa o seu dinheiro tem a ver com a visão que você tem de Deus. Os relacionamentos que você tem, a forma como você se comporta na vida. Se você tivesse uma visão real de Deus, certamente muita coisa na sua vida mudaria. O problema é que a gente constrói uma imagem da percepção que nos foi dada, ou pela religião, ou pela tradição, ou pelas experiências pessoais, ou seja por quê, por qualquer coisa. Mas essa percepção pode estar fazendo você viver uma vida totalmente errada, disfuncional. Em algum momento, você precisa entender que a fé, a vida espiritual, religião, chame o que você quiser, tem a ver apenas com uma única coisa, declarada em João capítulo 17, versículo 21. Esta é a vida eterna, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A vida consiste em saber quem é Deus e quem é Jesus. Pastor, sério isso mesmo? Sim. Ao ponto de que o Evangelho de João inteiro, a palavra de Deus diz que tem um único propósito. O próprio João descreve qual era o propósito dele estar escrevendo aquele livro, inclusive escrito 20 anos depois, em média, do que os outros evangelhos. O propósito de João era a única coisa: fazer as pessoas crerem que Jesus era o Cristo, Filho de Deus, e para que crendo, tenham vida em seu nome. É isso que João diz. O propósito era que as pessoas crescem que aquele homem da Galileia era o Filho de Deus, o Cristo, e que a revelação de saber que aquele homem era Jesus, e Jesus era o Cristo, Filho de Deus, essa compreensão te daria a verdadeira vida. E eu sei que o que eu estou falando aqui, tem gente aqui com, e daí? Isso demonstra o teu nível de distanciamento
do propósito que Deus tinha para você e tem para você. E talvez muitos de nós, e eu não estou aqui te atacando hoje, eu estou dizendo que a nossa geração caiu na maior armadilha de Satanás. É não conhecer completamente a Deus, é ter uma impressão de Deus e isso basta. Porque se você só tiver uma impressão remota, um achismo teu, você nunca vai desfrutar completamente do que Ele tem para a sua vida. Você vai ficar com parte daquilo, ou com uma revelação remota. Logo você não vai ter a vida. E aí Jesus se revela e Ele diz, eu sou o pão da vida, e eu quero que você entenda por que esse episódio é importante. Para você se contextualizar aqui, antes de Jesus chegar a esse ponto de declarar isso, acontece, acredito, fora da ressurreição, o maior milagre de Jesus realizado. E por que a gente pode concluir isso? Primeiro, é o único milagre registrado nos 4 evangelhos. Segundo, o nível de impacto que ele teve, foi o milagre mais testemunhado. Foi o milagre que mais pessoas viram acontecendo. Vários outros milagres, alguns milagres foram no secreto, alguns milagres só estavam os discípulos, outros tinham uma pequena multidão, mas esse foi um milagre testemunhado por aproximadamente 20.000 pessoas, que foi a multiplicação de pães e peixes. O capítulo 6 narra a multiplicação de pães e peixes. E se você não sabe o que está acontecendo, Jesus está já com uma hype, ou seja, é uma palavra moderna, você que tem mais de... Você que nasceu depois da década de 90, você nem sabe o que é hype, com certeza. Hype é porque estava na crista da onda, está popular, está pop. E Jesus já estava na hype. Estava todo mundo querendo ir atrás dele, saber quem ele era. Meu Deus, quem é esse cara? Estamos ouvindo falar de sinais e maravilhas. Apesar do Evangelho de João, até o capítulo 6, ter registrado apenas 4 milagres, temos convicção que haviam sido realizados muitos outros mais sinais. Porque havia uma multidão inteira seguindo Jesus por causa dos sinais, é o que diz. E olha o que acontece. Essa multidão está seguindo e perseguindo Jesus, porque eles estão vendo e ouvindo tudo o que está acontecendo através daquele homem. Pessoas sendo curadas, leprosos sendo curados, pessoas sendo ressuscitadas. E aquela doideira de, meu Deus, tem alguma coisa nesse homem, tem alguma coisa, eu preciso acompanhar. E a Bíblia diz que há uma multidão de 5.000 homens. E como naquele contexto histórico não se considerava para a contabilidade mulheres e crianças, D.A. Carson, que é um teólogo, e vários outros concordam que havia aproximadamente entre 15 a 20 mil pessoas, certamente, naquele milagre. E aquela multidão seguindo Jesus por causa dos sinais, e a Bíblia diz que Jesus olha para ele e chama um dos seus discípulos, Filipe, e chama Filipe e fala, olha, e esse povo aí, vamos dar comida para eles. E a Bíblia diz que ele provoca a Filipe, mas já sabendo o que ia fazer. E Filipe fala, olha, precisaria ir pelo menos 200 denários para alimentar essa multidão, e aonde a gente ia comprar tanto pão? 200 denários, um denário equivalia ao trabalho de um dia. Ou seja, quase um ano de trabalho, uns 8 meses de trabalho para alimentar o tamanho da multidão. Olha o que Filipe está dizendo, olha o tanto de dinheiro que a gente precisa para comprar comida para esse povo. Não tem jeito, Jesus. Vem André, otimista, não sei, com fé, sei lá, mas ele chega com um menino, fala, olha, tem um menino aqui com 5 pães e 2 peixes, mas o que é isso diante de tão grande multidão? Alguns dizem que André também foi incrédulo, porque terminou dizendo, o que é isto para a grande multidão? Mas eu não acredito que alguém que não estava acreditando que Jesus podia fazer algo, apareceria com um menino com 5 pães e 2 peixes, diante de uma grande multidão. André sabia que de lá, alguma coisa podia sair. De Jesus alguma coisa poderia sair. E a Bíblia diz que Jesus toma os pães, ora, agradece, parte e começa a dar para os discípulos. E enquanto ele parte, ele vai colocando nos cestos. E os discípulos, a multidão. E a palavra de Deus diz que toda a multidão foi saciada, alimentada, e sobrou 12 cestos cheios. Diante desse milagre absurdo, onde todo mundo testemunhou e viu, um milagre criacional,
É um milagre que não dava para inventar, não dava para fingir, não dava para... Foi algo que precisou criar-se matéria. Pão, eu não sei, ninguém consegue afirmar como exatamente aconteceu. Se enquanto ele partia o pão crescia, se botava na cesta e ele na cesta multiplicava. Ninguém sabe exatamente como aconteceu, mas todo mundo viu que de 5 pães e 2 peixes, aquilo não parava, e eu fico imaginando, Jesus partindo para 20 mil pessoas. Quanto tempo você acha que demorou? Pega um pedaço, pega um pedaço, pega um pedaço, pega um pedaço. E ele ia dando, ele ia partindo, e ele ia partindo. Enquanto isso, acabava, enchia o cesto de um, o outro ia, e o povo comendo. Meu Deus! E todo mundo vendo aquilo, e a Bíblia diz que eles ficaram maravilhados com aquilo. Tanto é que Jesus, ele precisa fugir do povo, porque o povo, quando vê aquilo, fala, não, esse aqui é o rei, esse aqui é o Messias, bora lutar contra os romanos, bora empoderar politicamente Jesus. E Jesus não queria isso, ele não veio para ser um líder religioso político, ou um líder político religioso, ele não veio para isso. Ele foge da multidão, ele vai com os discípulos e atravessa o mar, e a multidão dá a volta para se encontrar com Jesus do outro lado. Inclusive, abrindo parênteses, é nesse trajeto que acontece outro grande milagre sobrenatural, que é Jesus andando por cima das águas, e Pedro também. Mas, finalmente, eles chegam, e quando chegam, o povo já está lá. E agora eu quero que você preste atenção, porque o texto que nós acabamos de ler nos revelam 3 coisas importantes. 3 coisas importantes para entender a mensagem sobre o pão da vida. A primeira coisa que você precisa entender nessa conversa de Jesus com a multidão, porque quando ele chega lá, a multidão está lá, e Jesus diz, olha, a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram sinais, é porque vocês comeram e foram saciados. Mas eu vou dizer para vocês, não trabalhem pela comida que se estraga, nem pela comida que permanece. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna. E o que é que Jesus está falando? A primeira coisa que eu quero que você entenda sobre a revelação de que Jesus é o pão da vida é que, primeiro, a multidão sempre está faminta. A multidão sempre está faminta. E neste momento a multidão representa eu e você. A multidão somos nós. A multidão é o mundo. A multidão são as pessoas e todos os seres humanos. E os seres humanos estão famintos. A humanidade está faminta. Eu e você estamos famintos. Você veio aqui nessa igreja hoje com fome. Você está faminto. E eu sei que talvez você possa dizer, sim, é verdade, só almocei hoje. Mas não é disso que nós estamos falando. Não é disso que Jesus estava falando. Ele estava falando sobre uma fome da alma humana, uma fome do espírito humano. A humanidade está faminta. E sobre que fome a gente está falando? Sobre essa fome da alma e essa fome do espírito que os seres humanos têm. E que a gente pode ver todos os dias, em cada relação, em cada interação, nas redes sociais. Olha aí para o mundo, dá uma olhada. As pessoas estão com fome. Fome do quê, pastor? Basicamente, 2 fomes, ou 2 características da fome da alma humana. Primeiro, é uma fome por ser amado que o ser humano tem. O ser humano tem uma fome de ser amado. Você carrega um anseio, um desejo de ser amado, aceito e aprovado. É do ser humano essa fome. É a marca do pecado na nossa vida. Quando nós fomos separados de Deus, lá no pecado do Éden, ficou um buraco no nosso espírito. E esse buraco só pode ser preenchido com amor. Por isso que o homem anseia ser amado. Pastor, eu não. Talvez tenha aqui algum irmão meio durão, aqueles casca grossa, meio fechadão. Que esse negócio de amado, que eu sou macho, rapaz. Isso é frescura, ser amado. Eu vou te provar que todos aqui têm a necessidade de ser amado. Existe uma necessidade humana no ser humano, intrínseca ao ser humano, que só um outro alguém pode dar. Você não consegue produzir ela.
Você não tem como tampar esse buraquinho com você mesmo. Você não consegue tampar esse buraquinho com trabalho, você não consegue tampar esse buraquinho com dinheiro, você não consegue tampar esse buraquinho com realizações, que é algo que só o outro pode dar, só uma outra pessoa livre pode dar. Que é amor. Sabe, tem um filme que eu gosto muito, porque por mais que ele não tenha nada de teologia, uma coisa é verdade naquele filme, que é o filme Todo-Poderoso. Quem já assistiu do Jim Carrey? E o filme Todo-Poderoso é muito engraçado. Se você nunca assistiu, assista, é muito legal. O Todo-Poderoso é um homem comum que está indignado porque as coisas da vida dele estão dando errada, e ele reclama para Deus: Deus, isso, nada dá certo na minha vida. Se eu estivesse no lugar, ia fazer tudo diferente. E Deus aparece. Oi? Você faria bem? Eu faria bem melhor. Então, a partir de hoje, eu vou ficar de férias, você é Deus. E Deus troca com o Jim Carrey, que é o personagem, né, tem um personagem lá, mas com o rapaz, troca, e agora você é Deus, você tem todos os meus poderes, vai lá. E se você lembra do filme, ele sai, né, testando seus poderes, né. Aí ele está sem dinheiro, ele chega na frente de uma loja, aí, já troca com a roupa da vitrine, aí sai, estala o dedo, troca o carro por uma Ferrari. Aí está no congestionamento, ele abre assim o Mar Vermelho, né? Os carros tudo estacionam e ele vai andando. E ele começa a testar os seus poderes de onipresença, de poder, de onipotência. E começa, ser Deus é muito bom. E aí ele começa a fazer de tudo, desfrutar de tudo. E ele começa a fazer ajustes poderosos, sobrenaturais, para que a sua vida fique boa. Para que sua vida fique boa no trabalho, nos recursos, no dinheiro. E ele começa a ajeitar a vida dele em tudo. Quem lembra do filme? Mas chega uma hora que o filme tem um drama, um dilema. O relacionamento dele está quebrado, a esposa está querendo se separar dele, eles estão quase divorciando. E ele falou: pronto, agora eu sou todo poderoso, vou resolver esse problema. E ele vai, prepara uma noite com uma lua maior. O cachorro que sempre atrapalhava, ele faz o cachorro ir urinar lá no poste, tudo certinho. Ele até mexe no corpo da esposa para ficar mais bonita. Mas chega na noite e ele faz assim, me ame. Me ame. E ela não consegue devolver amor porque ela está ferida, está machucada, o relacionamento deles está ruim. E ele fica indignado e procura Deus, ele fala: como é que você faz para as pessoas te amarem? E ele diz: eu estou tentando, faz um tempão. Mas as pessoas são livres. Amor é algo que eu não consigo produzir por mim mesmo. Eu preciso do outro. Eu preciso da resposta livre do outro. Existe um buraco no coração do ser humano chamado amor. E esse amor só pode ser preenchido com alguém. Não tem como resolver esse problema. Por isso que esse buraco chamado amor, você talvez não reconhece. Ele fala: não, pastor, mas eu acho que eu não tenho essa fome. Uma das coisas que demonstra essa necessidade que nós temos de ser amado, essa distorção na nossa identidade. Essa distorção que nós temos na compreensão de quem nós somos. Por isso que você vai entender, se você for bem honesto, você vai perceber que a busca que nós temos pelo dinheiro e por bens materiais, não é pela coisa em si, mas pelo que ela gera na impressão que as pessoas podem ter por mim. Eu sei que você acha que você compra carro porque você gosta do carro, da marca dele, da potência dele. Mas na verdade é por aquilo que ele representa. E na maioria das vezes, é pelo que as pessoas vão pensar de você com ele. Eu sei que você compra roupa achando que você gosta da roupa X, da cor Y e da modelagem Z. Mas não é. Você gosta do que as pessoas vão ver de você, ou vão sentir por você com aquela roupa. O consumo inteiro, todo o consumo, ele é majoritariamente pautado pela necessidade que nós temos de ser amado. Por isso que os produtos de alto valor de mercado, eles tratam de efeitos que aquele produto gera na pessoa de pertencimento, exclusividade e poder. Faz sentido? Alguém está ouvindo o que eu estou dizendo? Porque na verdade o homem não quer um produto, ele não quer comprar uma coisa, ele quer amor.
Ele quer que os outros olhem para ele e o aceitem, o elogiem, e o olhem bem e falem, olha, eu gosto de você, eu amo você. Vocês estão entendendo? A necessidade da alma humana é se sentir valorizado, é se sentir amado. Por isso que a gente está correndo atrás de tanto dinheiro, de tanta coisa, porque a gente quer o que as pessoas dizem que nos darão se tivermos aquilo. Se eu tiver uma casa, eu vou conseguir chamar os meus amigos para ir fazer um churrasquinho lá, e eu sei que isso é legal, é genuíno, está tudo bem, não tem problema, mas se for fruto de uma falta, de uma carência, de um buraco na tua alma, acredite, não passará essa fome. E é por isso que a gente busca dinheiro, bens materiais. É por isso que a gente encontrou um atalho chamado sexo e intimidade. Sabe por quê? Porque o nível afetivo que o sexo gera no corpo e na mente humana faz nos acreditar de que estamos sendo extremamente amados. Mas quando aquela intimidade não é vinculada por um elo maior, quando a pessoa vai embora, o buraco permanece. E é por isso que você vê pessoas desfrutando de intimidade sexual à torta e à direita e ainda estão vazias e carentes. Porque elas acham que estão sendo amadas, elas acham que estão suprindo esse buraco. Elas estão com fome de aceitação, fome de serem afetivamente cuidadas, afetivamente sanadas, mas elas estão com fome de algo que homem nenhum, ser humano nenhum pode dar. É a necessidade de ser plenamente amado. É por isso que a gente tem busca constante por experiências eufóricas. A gente quer ter experiências que nos emocionem e nos deixem entusiasmar. No fundo, a gente quer amor. A gente quer sentir aquela adrenalina, aquela dopamina, aquela serotonina, aquela ocitocina fluindo no nosso corpo. E quando experiências artificiais nos produzem, nos dão isso, a gente cai de cabeça naquilo. Por isso que nós vivemos na geração mais ansiosa, mais depressiva, mais medicada, mais drogada da história. Porque existe um buraco na alma humana chamado amor, há uma fome chamada ser amado. A gente quer isso. As pessoas são carentes. Você é carente. E não vem dizer, não, eu não preciso de ninguém. Você precisa sim, você quer isso. Você quer que as pessoas pensem em você, lembrem de você, te parabenizem no dia do aniversário, sorriam para você, te convidem para a festa. Não, eu não ligo para essas coisas. Liga sim, todo mundo quer ser amado. Talvez você está aprendendo a lidar melhor com não ter isso ou não, mas existe um anseio da alma humana. O ser humano nunca está satisfeito. Eu sempre brinco, as jovens, né? As jovens, eu fui pastor de jovens mais de 10 anos. E, gente, um dilema de pastor de jovem não tem jeito, você tem que pastorear a carência afetiva dos jovens, não tem jeito. Porque eles acreditam realmente que o que eles mais estão precisando naquele momento, aqueles que ainda não encontraram genuinamente essa satisfação em Jesus, é de alguém. Oh. E às vezes estava lá eu e a Maiara, a gente ouvia os dilemas dos jovens, e para eles é real aquilo e tal, mas nunca estão satisfeitos. Eu até brinco, sabe? Quando é solteiro, quer namorar. Quando está namorando, quer casar. Quando está casado, quer morrer. Nunca está satisfeito, sabe? Não para nunca. Quando a jovem tem 15, 16, 17 anos, o versículo preferido dela é: observai a todos e retém os bons. Porque ela está toda, né? Quando passa um pouco a idade, ela já vai mudando o versículo, né? Está lá para os 25, 30, vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Vai mudando o versículo. Se está solteira lá para os 40, fala: de maneira nenhuma lançarei fora aqueles que... Porque a gente tem esse anseio, eu quero, Tem gente que claramente não é uma boa decisão se envolver em algum relacionamento naquele momento da vida.
É evidente. Seja um jovem, adulto, a gente é pastor e está no gabinete o tempo todo. E está claro que aquela pessoa, a pior coisa que ela pode fazer naquele momento é aquela escolha. Principalmente da forma como ela está fazendo, da forma... Mas ela acha que ela não vai conseguir sobreviver sozinha. Sabe, é uma fome que só Deus pode saciar. Mas essa fome representa também uma outra fome, em outro sentido. Não só essa fome ou essa necessidade por ser amado, mas é uma necessidade de sentido, de relevância, de propósito. Há uma pirâmide utilizada no RH desde a década de 70 e 80, desenvolvida por um psicólogo, que é a pirâmide de Maslow, que já tem outras melhores que falam mais sobre isso, mas essa foi icônica durante a história da psicologia recente. E em recursos humanos se utiliza muito porque fala muito das necessidades humanas. E a pirâmide de Maslow fala sobre 5 camadas das necessidades humanas. E na base está a necessidade vital de comida, bebida, sexo, sono, que é o corpo. É o corpo precisando de coisas. Isso aí não tem como, é a necessidade da base da pirâmide. Mas daí vem uma segunda camada, que é uma necessidade por segurança. A gente precisa se sentir seguro, protegido. Por isso que a primeira coisa que os primatas faziam, os nossos antepassados faziam, era uma cabana, era achar uma caverna, fazer um abrigo, porque eu preciso de comida, água e eu preciso de teto. Eu preciso me sentir seguro, protegido dos animais ferozes, dos bandidos, das pessoas. Por isso que a gente tem a necessidade de ter um lar, de um lugar físico para morar. Mas vem uma terceira necessidade um pouco mais subjetiva. As primeiras são mais explícitas, são mais palpáveis, tácitas, mas vai avançando e começa a ficar um pouco mais subjetivo, mais do coração, mais da alma, mais da mente, que é a necessidade de afeto. Há uma terceira necessidade, que é a necessidade do homem de se sentir amado, aceito. E aí a pirâmide vai subindo e fala sobre uma necessidade de ser útil, de conquistar, de realizar, de adquirir. Mas o topo da pirâmide, Maslow, que era ateu inclusive, nem acreditava em Deus, ele reconhecia, devido aos seus estudos, numa grande escala de amostra, que o homem tinha algo que, mesmo tendo comida e bebida, teto e segurança, pessoas em sua volta, dinheiro e realização, havia algo que era uma necessidade de propósito, uma necessidade de sentido, é uma necessidade da alma de saber por que estou aqui, para onde eu vou, por que isso aqui faz sentido. O homem tem isso. Essa fome é a fome da alma. Nós temos uma fome na identidade, uma fome que se manifesta no propósito. Uma fome de ser amados e de saber por que estamos aqui, para onde vamos. Nós temos isso. E é por isso que a gente faz um monte de escolha tonta na vida. Porque no fundo, a maioria das escolhas erradas que nós fizemos era para tentar ser amado e ter sentido. O problema é que a gente tentou responder com as coisas erradas. Quantos estão ouvindo o que eu estou dizendo aqui? E a segunda coisa que essa história mostra, não só que a multidão está faminta, mas é que o pão dessa terra estraga. E essa foi uma das coisas mais geniais que Jesus falou. Quando o povo interpelou Jesus e falou: olha, eu sei desse pão da vida. Na verdade, nossos antepassados até já comeram dele, né? O pão que desce do céu, já comeram. O maná. Moisés, inclusive, deu maná para os nossos antepassados. Jesus falou: porque o maná, mesmo que era Deus que o dava, apodrecia. Porque maná tinha propósito terreno, que era dar sustento ao corpo. Este pão dá vida ao espírito. Ele está dizendo, o maná que você come nessa terra, ou seja, qualquer que seja a provisão terrena que você tiver, ela fica aqui e só. Mas há uma fome na alma humana que é eterna. E só Jesus pode dar. O que Jesus está dizendo, olha, o pão dessa terra estraga. E uma das coisas que nós podemos constatar de que todo maná, ou toda a provisão de pão terreno estraga, é que nada nessa vida é permanente. Já parou para prestar atenção nisso?
Quem já conseguiu manter algo bom na sua vida perene? Não consegue. Por melhor que seja a tua circunstância, a vida muda. Relacionamentos vêm e vão. Pessoas te amam e amanhã te traem. Dinheiro hoje você tem, amanhã você não tem. Eu tenho certeza que aqui tem pessoas que já tiveram momentos na vida em que estavam na crista da onda financeira. E você tinha dinheiro, e estava tudo bem, e você estava lá, e os amigos. De repente a vida deu uma reviravolta, você estava lá lascado em outro momento. E aqueles que estavam com você aqui já não estão mais. E o dinheiro que você tinha, agora não serve mais, porque já foi. Nada na vida é permanente. Sabe, eu já tive em meses de aconselhamento com muitas pessoas que estavam vivendo o drama de terem sido demitidas. E eu gosto de falar isso, entenda, a palavra de Deus diz que a gente deve trabalhar com excelência, e tratar tudo com mordomia. Tudo quanto fizeres, façam como para o Senhor, e não como para os homens. Então, excelência, diligência, trabalho duro. Mas ao mesmo tempo, meu irmão, posso te dar uma dica? Nunca trate empresa como a coisa mais importante da sua vida, porque você é um número. Neste mundo, hoje não, vem aqui, colaborador do mês, a foto aqui na parede. Palmas. Amanhã, se a economia mudar, se o sócio novo que vier e tal, está cortado. Quem aqui já foi demitido alguma vez na vida? Levante a mão aqui. Quem aqui já foi demitido? Vamos lá, eu sei que dói. Mas levante a mão bem alto, vai. Quem já foi demitido? Dói ou não dói? Sério, não me querem mais? Não. Porque a vida é assim. Hoje a gente tem, amanhã não tem. Não há nada nessa vida que é perene. Nada. Inclusive, nós deveríamos viver em 2 tempos cronológicos. Agora e eternidade. Só. Porque a própria palavra nos diz, você não tem o amanhã. Amanhã eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou construir aquilo, vou construir. Você não tem. Você não sabe se vai estar lá. Não, a minha empresa, a minha vida. Você está doido. Meus irmãos, relacionamentos que a gente acha que serão para a vida inteira, acabam assim, ó. Não é que eu estou torcendo pelo teu mal, é a vida. Nada nessa terra dura. E sabe o que é maravilhoso no maná? Como o maná tinha propósito de alimentar o corpo, Deus fez algo para nos lembrar das coisas terrenas. O maná não podia ser acumulado. Um dia, o povo de Israel, porque o maná era uma provisão que Deus dava no deserto para alimentar o corpo deles. E sabe o que Deus fez? Quando alguns começaram a sair do acampamento, pegar maná, e olhavam para aquele maná, que era um pão que caía do céu, e olhavam, opa, amanhã eu vou ter que vir buscar, eu já vou levar um pouquinho. Aí o cara levou um baldinho, né, uma bacia, guardava, que daí eu não preciso vir amanhã. Levava, apodrecia, Deus não deixava. Maná, a validade dele era do dia, para lembrar que tudo nessa terra passa e acaba. Tudo que tem a ver com o teu corpo é pequeno, é limitado e não satisfaz completamente. Só o pão da vida é eterno. Eu sei que alguns de vocês sabem o que é experimentar alegria momentânea na forma mais frustrante do mundo, que é trabalhar anos para conquistar algo e depois que você conquista aquilo, aquela alegria não dura uma semana, porque você sabe, já passou? Eu sei que alguns de vocês aqui já deram duro para comprar casa própria. Quando comprou, você ficou muito feliz. Mas depois você precisava de outra coisa. Próxima meta, próximo plano. Porque acaba. Eu sei que você já depositou suas esperanças em amizades, em relacionamentos. Você falou, não, esse aqui é para a vida toda. E não foi. Nada nessa terra é perene. Mas a resposta é a terceira coisa que essa mensagem nos mostra. Jesus é o pão da vida. E quando Jesus diz, eu sou o pão da vida, Ele não está falando de comida física. Ele está falando de um alimento espiritual. Ele está falando de ser absorvido por nós espiritualmente.
Eu fiquei pensando, por que Deus usou a analogia do pão para algo tão importante e relevante no Evangelho? Eu estava estudando que o pão é o alimento mais democrático da história da humanidade. Em praticamente todas as civilizações registradas há um tipo de pão como base da alimentação e da dieta de um povo. Das civilizações mais inóspitas, mais antigas e mais desconexas do resto, havia algum tipo de pão. Seja de cevada, de trigo, de alguma outra matéria-prima. O homem inventava algum tipo de pão para comer. Olha que interessante, o mundo inteiro, segundo essa constatação, na história da humanidade inteira, comeu pão. Olha, tem comidas que são típicas de uma região, né? O que é aqui do Paraná? Vamos lá. Paraná é uma bagunça, né? Tem italiano, alemão e tal. Mas vamos lá, o que é do Paraná? Vamos ver, tem alguma coisa do Paraná? Tá, o que é comida do paranaense? Pinhão. Pinhão do paranaense? É, né? Pinhão. É por causa, da árvore também, né? Não tem jeito, tem que ser daqui, né? Pinhão, que mais? Um dia eu fui para Manaus. Olha lá, saudosa Manaus, né? Me deram tacacá. Eu falei, taca lá. Taca. O pessoal gosta, né? Tacacá. É bom. Para eles. Porque paladar é assim, né? A gente acostuma com o negócio. E eu lembro que estava um calor de uns 40 graus e alguém falou, vamos passar a tomar um tacacá. E eu pensei naquela sopinha, naquele caldo quente, meio verde, assim, um pouco. Falei, sério? Tem uma pizza? Porque cada região tem a sua comida, mas pão, todo mundo comeu e come pão. Em toda a história da humanidade, chineses, egípcios, persas, tribos indígenas isoladas, alguma espécie de pão, a história registra que o homem come. E Deus se apropria do pão para dar o símbolo maior do alimento humano. E ele diz, eu sou o pão da vida. E quando ele disse isso, pelo menos 4 coisas ele estava dizendo. Que é pelo menos 4 coisas que o alimento provoca na nossa vida. Primeiro, alimento nutre. Alimento te dá um tipo de combustível biológico para que o teu corpo funcione. Eu fui entender que a nutrição é a que se encarrega de que tudo fique em ordem na vida. Tanto é que a desnutrição provoca disfunção. Olha que doido. Desnutrição provoca disfunção. Não é só fome não, tá? Quando você não está nutrido, outras partes do teu corpo não funcionam bem. E as engrenagens começam tudo a enroscar. E é interessante que, inclusive, se você for fazer um tratamento adequado, psiquiátrico, e você, por acaso, tem ansiedade e depressão, a primeira coisa que um bom psiquiatra vai ver é a tua dieta. Se ele for um bom psiquiatra. Se ele for meio apressado, não estiver muito ligando para você, ele já vai direto para o remédio. Mas se ele se importar com você, ele vai saber, o que você está comendo? Como é que é a tua alimentação? Primeira coisa, antes de mexer com remédio, você está comendo como? Inclusive, há uma sabedoria milenar, dita por um filósofo grego, que a gente é o que a gente come. Porque comida tem uma função de nutrir, e nutrir tem a ver com garantir com que o teu corpo funcione ordenadamente. Quando você come, o teu aparelho digestivo aqui, os teus órgãos, eles provocam processos biológicos que afetam todo o teu corpo. Teu cérebro, teu sangue, teu coração, os órgãos. Não é só fome não, tem a ver com garantir que tudo fique em ordem. Quando Jesus está dizendo, eu sou o pão da vida, Ele está dizendo, você me ignora, mas na verdade teu casamento só vai funcionar quando você comer de mim.
A tua relação com o dinheiro só vai ser funcional e adequada quando você comer de mim. A tua vida emocional só vai ser saudável quando você comer de mim, Jesus está dizendo. Este pão garante que tudo funcione. Porque nutrir-se tem a ver com garantir que todo o corpo funcione. Logo, a nutrição espiritual que Jesus dá garante que todas as áreas da sua vida funcionem. E aí eu lembro do apóstolo João, na 3ª carta de João, quando ele diz: meu amado, eu quero que te vá bem em tudo, assim como vai bem a tua alma. Meu irmão, Jesus em você produz vida, e não só vida espiritual. Não há vida nesta terra saudável que se compare a uma vida com Jesus. Alguém ouviu o que eu disse aqui? Você quer ver o teu trabalho prosperar, a tua vida funcionar, teus relacionamentos mudarem, teu casamento prosperar? Jesus, o centro da tua vida. Quando Ele é o teu pão, quando Ele é o que te nutre, te alimenta, tudo fica em ordem. Porque isso é o que o alimento faz. Mas a segunda coisa que o alimento faz, além de nutrir, alimento nos dá algo que é a capacidade de continuar crescendo. A gente não se desenvolve biologicamente se não tiver nutrido, se não comer. Por isso que tem a famosa frase para as crianças, né? Tem que comer para crescer. Alguns comeram bastante, cresceram bastante. Mas isso é verdade. O teu corpo não se desenvolve se não tiver nutrição. Escute, não há crescimento sem o pão da vida. Não tem como. Quando a gente vê alguém espiritualmente estagnado, pode ser da igreja, pode ser religioso, pode ter carteirinha de membro, pode ser até pastor ou qualquer outro tipo de coisa. Se não está crescendo, está faltando Jesus. Está faltando o pão da vida. Está faltando nutrição. Porque só o alimento de verdade, e aqui Jesus é o alimento de verdade, é que nos desenvolve, que nos gera crescimento, que faz a gente avançar. Mas o pão da vida, assim como o alimento na nossa vida, faz uma terceira coisa. Nos dá energia e força. Quando você come, você tem vigor. Quando você come, você tem vigor. Não é à toa que Deus, quando encontrou Elias depressivo na caverna, falou: vai lá, Elias, come primeiro. E o anjo vem e traz comida. Come, porque eu preciso de você energizado, vivo, vitalizado. Meu irmão, quando você come o pão da vida, a tua vida muda. A tua saúde espiritual, a tua saúde emocional, o teu vigor, tua convicção, o teu desejo, a tua fome, a tua paixão por viver muda. Quando você está sendo nutrido por Jesus, meu irmão, tua segunda-feira nunca mais vai ser a mesma. Você vai querer acordar assim com faca na caveira e vamos para cima. Ah, pastor, mas e se eu estou depressivo clinicamente? Você está ignorando isso? Não, não estou não. Eu sei que a depressão é uma enfermidade clínica, biológica, mas eu vou te dizer, não há convenção médica no mundo hoje que consiga afirmar que a natureza da depressão seja puramente endógena. O que é endógena? Que vem só do corpo, do nada. Por mais que haja disfunção genética na vida de alguém para dar uma predisposição, 97% das causas depressivas tem a ver com algo exógeno, ou seja, é a forma como a pessoa vive e o que ela viveu da vida. Por isso que saber quem é Jesus muda tudo. A visão que você tem de Jesus e da vida muda tudo. Não porque eu não acredito que você esteja mal biologicamente, mas há uma vida que pode brotar que atropelará qualquer disfunção biológica, que te dará sentido, razão, motivo, vigor sobrenatural. A terceira coisa que o pão da vida nos dá é algo que a gente conhece muito bem. Comida dá prazer. Comida dá alegria. Você já percebeu que toda celebração na história da humanidade tem alguma relação com sentar-se à mesa e comer? Porque comida dá satisfação no paladar, a gente sente prazer. Meu irmão,
Eu sinto que essa palavra é para todos nós hoje, porque há gente aqui que tem buscado as suas carências, suprir as suas necessidades afetivas, de todo tipo de ordem, com algo que não é Cristo. Mas especialmente eu sinto que essa mensagem é para aqueles que têm perdido a alegria, para aqueles que têm perdido a satisfação de viver, para aqueles que estão vivendo ansiedade, depressão, para aqueles que estão vivendo algum tipo de dissabor na vida. Dizer, parece que não sei, pastor, a vida está acontecendo dia após dia, segunda, terça, quarta. E Jesus está dizendo, quem comer deste pão terá vida. Há uma vida disponível aqui hoje. Há uma vida disponível aqui hoje. Aquilo que satisfaz a tua alma, aquilo que satisfaz o teu espírito, aquilo que te dá contentamento, afeto, cuidado, aceitação, aquilo que te dá sentido. E o nome dele é Jesus. Quando você encontrá-lo, alimentando-se dele, assim como a gente come o pão diário, todos os dias alimentando-se dele, vivendo dele, desfrutando dele, conhecendo a ele, você nunca mais, é a promessa de Jesus, não é minha, nunca mais terá fome. E aí eu vou te dizer aqui, há uma boa notícia para aqueles que têm sido desprezados e que talvez perderam o afeto daqueles a quem ama. Não quer dizer que não é importante, mas você nunca mais vai mendigar afeto. Você nunca mais ficará abatido, desanimado, ou perdendo quase o sentido da vida porque não estão te amando. Ah, meu irmão, quando você descobrir o pão da vida. Ah, quando você descobrir o pão da vida, meu irmão, não há ambição neste mundo que te faça ficar motivado o quanto Jesus faz. E correr atrás dessas conquistas de grana e de dinheiro nunca mais fará sentido, como faz sentido ter Ele como centro da sua vida. O pão da vida está aqui. Talvez você chegou aqui hoje cristão, há muitos anos. Talvez você chegou aqui convicto de que conhece Jesus, e eu não quero aqui ofender você. Mas o próprio Cristo disse, quem comer de mim, nunca mais terá fome. Talvez a tua fome hoje denuncie uma coisa. Está na hora de conhecer Jesus de verdade. Está na hora de comer dele. Talvez você está aqui e você não é um cristão, nem é alguém que se considera um religioso, ou alguém que conhece, mas sabe que eu estou falando algo que tem a ver com a tua alma. Fome. Fome que você tentou saciar com relacionamentos, fome que você está tentando saciar com realizações, com conquistas, com trabalho, com carreira, fome que você está tentando matar com coisas que o mundo pode dar. Mas Jesus está dizendo, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Talvez você aqui hoje não tenha relacionamento, você é um solteiro, eu quero te dizer, a melhor coisa que você pode fazer é entrar num relacionamento saciado. Não de carinho, de cuidado, de sexo, não. É do verdadeiro amor. Porque alguém que conhece o verdadeiro amor nunca mendiga afeto qualquer um. Entende que as relações humanas têm propósitos que vão além de suprir carências. Jesus está aqui hoje dizendo, venham e comam de mim. Venha e se saciem daquilo que eu ofereço. Queria que você curvasse sua cabeça onde está, enquanto a banda sobe aqui. Eu queria que você fosse honesto e refletisse agora sobre o seu coração. Eu sei que eu falei hoje algumas palavras duras aqui, mas diante de Deus, tudo que disse aqui foi carregado de amor. Talvez seja o chacoalhão que você precisava para entender uma coisa, e agora eu falo pelo Espírito.
Eu tô recebendo aqui, eu creio, algo de Deus agora. De olhos fechados como você está, eu creio que eu falo agora com algumas pessoas. Na hora que Jesus apresenta a verdade do pão da vida, a primeira coisa que aquele povo perguntou é: quais obras devemos fazer? Isso denuncia o espírito religioso. Você, talvez, eu sinto de falar para alguém aqui hoje, tentou alimentar-se até hoje com religião, com a prática religiosa, fazer, trabalhar para o Senhor, frequentar um lugar, ser um membro, ser um integrante da igreja, isso, aquilo, obras. E aí Jesus diz: a obra que o meu Pai quer é crer em mim, é confiar em mim. É isso que Jesus está dizendo. Você não tem que fazer nada. O relacionamento com Cristo não tem a ver com o que você faz ou o que você oferece a Ele, tem a ver com o quanto você entrega a Ele. A gente só consegue comer do pão da vida se desarmando, abrindo a guarda e dizendo: Senhor, eu me rendo totalmente a Ti. Eu rendo as minhas convicções religiosas, eu rendo as minhas compreensões, eu rendo a minha tradição, eu rendo tudo que eu aprendi até hoje, eu rendo tudo. Eu quero o pão da vida. Ele está aqui hoje.